Boa noite a todos, encarnados que vieram até a nossa casa, e boa noite também aos desencarnados que aqui vieram, foram trazidos, né? E que permaneçam até amanhã. Vamos convidar o nosso irmão Renato para que faça a leitura preparatória para a gente começar a palestra. Do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Ao teu lado. O instrumento da tua queda pode estar ao teu lado, travestido na roupagem de um familiar ou um amigo. Com semelhante afirmativa, não pretendemos que a desconfiança generalizada se te instale no espírito, em relação aos que considera por afetos queridos. É lógico, no entanto, esperar que as trevas tomem por instrumento a quem não consideras adversário declarado de tuas aspirações. A semelhante respeito, meditemos nas palavras de Jesus. O que mete comigo a mão no prato, este me trairá. O homem prudente e sábio não descerra a porta de sua casa, devassando-lhe a intimidade a este ou aquele. Os que verdadeiramente te amam são os que não te cuidam, não te criam. Embaraços de qualquer natureza. Os outros, embora muitas vezes te hipotequem amor e amizade, são motivos por escusos interesses que, infelizmente, só mais tarde detectarás. Agradecemos ao nosso irmão Renato pela leitura da noite de hoje, pelo tema escolhido. Que possamos fechar nossos olhos, não como um ritual, mas sim com a intenção de compartilhar esse momento com nossos mentores da nossa casa. Nosso bondoso e amado Pai, nosso querido Mestre Jesus, nossos mentores da casa, agradecemos a bendita oportunidade que nos foi oferecida de podermos aqui estar reunidos em torno deste estudo, dessa palestra. Sabemos, querido e amado irmão, que quando aqui estivestes nesse orbe, nos falastes que onde dois ou três estivessem reunidos em meu nome, ali eu estaria. Sabemos, querido e amado mestre, que hoje estás com nós nessa noite. Pedimos, Pai amado, amado mestre, em favor do nosso querido irmão palestrante da noite, que possa ser intuído para bem explanar, intuir e falar sobre o tema escolhido. Pedimos também, Pai, em favor dos nossos irmãos que aqui vieram, que possamos receber um amparo para bem compreender e entender a mensagem da noite de hoje. Que assim seja. Então, apresentando o palestrante, que ninguém conhece aqui na casa, né? Ele vem de longe. Então, apresentamos nosso irmão Jorge. Ele é trabalhador da casa, já fez várias palestras e todos nós o conhecemos. Seu Jorge, está com o senhor a palavra? E que faça bom uso da palavra. Obrigado. Meus amigos, boa noite. Boa noite. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para conversarmos a respeito do Evangelho de Jesus. O tema da noite é um tema simples. Deus. Nós que fomos criados por Deus, penso eu, já devemos conhecer o nosso Criador. Pelo menos alguma coisa. Nós vamos buscar algum subsídio na Gênesis, capítulo 2, que trata justamente de Deus, e no livro dos Espíritos,
O Livro dos Espíritos começa com uma pergunta muito interessante. O que é Deus? O que é Deus? Resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, não tem outro indivíduo, né, causal no universo. É Deus. Bem, se nós não conseguimos entrar ou estudar a natureza íntima de Deus, mas nós começamos a perceber, pelo resultado da obra, alguma coisa de Deus. Um exemplo, quando a gente lê um bom livro, mesmo sem conhecer o autor, a gente percebe que aquele indivíduo teve a capacidade de escrever um bom livro. E se nós olharmos a obra de Deus, que é o universo, vai ver que o indivíduo que fez o universo é um indivíduo extremamente inteligente. A primeira situação que a gente consegue perceber é isso. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em fazer, às vezes, coisinhas pequenas, criar uma situação, construir uma situação. Imaginemos o universo. Alguém já parou para pensar, pois a nossa Terra, que velocidade a nossa Terra gira? E será que ela giraria numa outra velocidade se não fosse a Lua? Já pensaram nisso? A importância da Lua ali, travando a velocidade da Terra. E se a Lua não travasse a velocidade da Terra, nós não estaríamos aqui. A Terra não teria... O que ela não teria? A atmosfera. Teria ido para o espaço, tal a velocidade de giro. E a gente não existiria. Então, são detalhes que o indivíduo começa a perceber na obra da criação, que quem criou o universo é extremamente inteligente. Isso é a primeira conclusão que nós chegamos. E a natureza íntima de Deus? Como é que fica? Kardec também perguntou isso aos espíritos. O que ele respondeu? Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus, porque falta o sentido. Não temos sentido para captar essa natureza íntima de Deus. Imaginemos uma minhoquinha lá no nosso jardim, aproveitando esse tempo meio de chuva, sai e vai dar uma voltinha assim na superfície. Olha para nós e quer analisar nossa natureza íntima. Talvez a minhoca esteja mais próxima de analisar nossa natureza íntima do que nós, a natureza íntima de Deus. Mas nós vamos ver uma situação bastante interessante na ciência. A ciência que quer invadir a natureza íntima de Deus usando métodos materiais. Se a gente voltar para a ciência, a gente vai ver algo bastante interessante, que nós estamos em relação contínua. É a geometria. A geometria, não só o Renato,
que é construtor, mas todos nós estamos em contato com a geometria. Quando nós buscamos essa parede, estamos em contato com a geometria. Que essa parede é feita de linhas ou retas. E essas retas são feitas de pontos. Isso aqui seria um segmento de plano. Ponto é um ente primitivo na geometria. Isso lá na Grécia. E até hoje continua um ente primitivo. Ou seja, ele não tem conceito. E forma toda essa nossa relação com o mundo material. Um ponto. Que é adimensional. Ele pode ser do tamanho de um átomo ou do tamanho do Sol. E a ciência aceita isso tranquilamente. Mas quando trata-se de Deus, aí querem jogar Deus num laboratório e analisar Deus. Voltamos à situação lá no Livro dos Espíritos. Falta sentido para que nós possamos entender a natureza íntima de Deus. Mas Deus usa da providência divina para conosco. Não é? Então nós começamos a ver algumas qualidades em Deus. E sem ela, Deus não seria Deus. Uma qualidade de Deus. Alguém poderia me auxiliar? Por gentileza? Amor, bondade. Bom, justo. O que nós vimos a respeito da matéria? A matéria se modifica, não é? Nós que vivemos aqui frio e calor, frio no inverno, calor no verão, a gente vê material se contraindo, se dilatando. Então, Deus é imaterial. Porque se ele fosse matéria, ele ia se modificar. Na época que o Renato nasceu, Deus teria um perfil. Agora, Deus teria um outro perfil por ser matéria. E nós temos que ver que todas as qualidades de Deus é elevado ao infinito. Porque não existe um outro ser que possa superar Deus nessas qualidades. Se superasse Deus, Deus não seria Deus, seria esse outro ser que seria Deus. Outra situação que já nós começamos abordando é a inteligência de Deus, infinita. A gente, hoje, os astrônomos, usando de recursos, né, de telescópios incríveis, começam a desvendar melhor o universo. E cada passo que a ciência avança em conhecer melhor o universo, ele se torna mais rico. Então, imaginemos algo infinito funcionando bem. Como eu disse, eu tenho dificuldade, às vezes, de fazer uma coisinha pequenininha bem feita. Então, é alguém com uma inteligência infinita. Ou seja, foge a nossa concepção de tão inteligente. Onipotente. Porque se tivesse outro ser tão com essa mesma potência de Deus,
Deus estaria sujeito a dividir esse poder com esse alguém. Já foi dito que ele é soberanamente bom e justo. E daí nós começamos a buscar na nossa vida esta bondade e justiça de Deus, não é? Através da providência divina. Mas daí acontecem algumas coisas conosco que nós não achamos positivo. Onde entra a providência divina nessa situação? Saiu daqui, feliz da vida, tropeço numa pedra. Machuquei o meu pé. Onde entra a providência divina nessa situação? Já pensaram nisso? Quando essas situações hostis ocorrem conosco, como funciona a providência divina? Antes eu vou até ler o que é providência. Providência. Disposição prévia dos meios necessários para a consecução de um fim. Repetindo, disposição prévia dos meios necessários para a consecução de um fim. Então, a providência divina visa um fim conosco. E eu fui ver alguns sinônimos de providência. Entre eles, atitude. Então, é a atitude de Deus para conosco, visando um fim. Mas voltando à situação, por que que nós enfrentamos certas situações delicadas? Ou seja, por que que o mal nos atinge? Se Deus é todo amor, já se questionaram a esse respeito? Deus é todo amor, infinitamente amor. Como é que o mal nos atinge? Será que Deus, de vez em quando, esquece da gente? Ah, deixa. O Jorge Luiz quebrar a cara um pouco. Será que é isso? Esqueceu. E daí, nós sofremos situações. Aí, quando ele se lembra da gente de novo, opa, dá um auxílio. Será assim que funciona? Não vamos esquecer que dentro da lei de Deus, Deus nos deu livre-arbítrio. Ou seja, nós poderemos fazer qualquer coisa. Está lá Paulo falando isso. Posso fazer qualquer coisa. Mas me convém fazer qualquer coisa? Então, usando desse livre-arbítrio, às vezes nós fizemos qualquer coisa que não nos convinha. E daí, dentro dessa mesma lei de Deus, está a justiça de Deus. Então, se nós fizermos alguma coisa usando o nosso livre-arbítrio, buscando infringir a lei de Deus, nós seremos responsabilizados. E daí esse chamado mal, que o mal, na realidade, ele não é eterno, ele é temporário e fruto da nossa ignorância, esse mal pode nos atingir e atingir a outros. Já pensaram nisso? Poxa, mas o mal me atinge. Eu infringi a lei de Deus.
e eu faço um mal e atinjo outro, que também infringiu a lei de Deus. Eu não vou ser responsável por isso? Eu fiz um mal a alguém que merecia receber o mal dentro da lei de Deus e pronto. Eu fui apenas instrumento? Não. Está lá Jesus falando do escândalo. O escândalo é necessário, mas ai de quem o provocar. E hoje, então, nós vivemos numa sociedade escandalosa. Eu creio que não há um dia sequer que a mídia não está colocando um escândalo para todo mundo. Então é necessário. Mas ai de quem provocar o escândalo. Ou seja, se nós causarmos mal a alguém, e esse alguém for atingido pelo nosso mal, claro que está dentro da justiça de Deus. Mas está dentro também da justiça de Deus o indivíduo que fez o mal ser responsabilizado. E não vamos esquecer que nós só seremos responsabilizados quando a gente sabe que fez o mal. Quando a gente não sabe, não seremos responsabilizados. Aí, a bondade da lei de Deus. O indivíduo sabe que está fazendo mal. Faz o mal, será responsabilizado. Se ele não sabe, não vai ser. Olhemos para a nossa justiça. Uma criancinha lá de 2 anos pode causar o maior alvoroço. Sei lá, estava ali brincando, dá um curto-circuito, incendeia um quarteirão todo. Nem sabe o que estava fazendo. Então, ele não vai ser responsabilizado por isso. Mas imaginemos nós, provocando um curto-circuito capaz de incendiar um quarteirão todo. É diferente. Seremos responsabilizados. Então, o mal em si não é algo hostil a nós. Não. Ele é fruto da nossa ignorância em relação à lei de Deus. E nós conhecemos que é errado. Mas nós pensamos, eu sou tão esperto, acho que eu vou dar uma enganadinha em Deus. Faço isso. Pronto. Ou o indivíduo simplesmente não acredita em Deus. Ele sabe que aquilo é errado. Mas por que eu vou fazer certo? E faz o errado. Nós temos que encarar esse mal como temporário, fruto da nossa ignorância. E nem sempre com consequências terríveis para nós. Não. Às vezes alguém nos faz o mal, com a intenção de fazer o mal. Mas as consequências para nós é de maturidade, repensar as nossas ações. Vamos pegar alguma situação da nossa sociedade. Há mães que perdem os seus filhos. É uma dor. Poderemos entender como um mal. Mas a reação é variada. A mãe pode entrar em profunda depressão ou pode receber aquilo ali como um estímulo e começar a fazer o bem a partir de então. Vejam só, a ação foi bem semelhante.
perda de um filho para a mãe, uma dor grandiosa. A ação desta mãe em relação a esta situação é variada. Pode se afundar na sua própria dor, ou pode despertar para acolher outros. Então, aquilo que nós julgamos mal, dentro da lei de Deus, é um estímulo, muitas vezes, para que nós acertemos o nosso passo na jornada evolutiva. Alguns companheiros dizem que o indivíduo tem que errar para aprender. Eu discordo completamente dessa afirmativa. O indivíduo não tem que errar para aprender. Ele tem que aprender para fazer certo. Como nós já vimos, o erro só é computado dentro da lei de Deus quando o indivíduo sabe que está errado. Então, ele não tem que errar para aprender. Ele aprendeu que aquilo é errado e erra por escolha. Perceberam? Se nós não errássemos com a intenção de olhar, a intenção de errar, melhor dizendo, certamente o sofrimento que chega até nós seria extremamente diminuído. Por que que nós sofremos, às vezes, uma enormidade? Porque nós queremos afrontar a divina providência. Eu me rebelo contra a lei de Deus. E daí, logicamente, eu vou criar as condições indispensáveis para grandes sofrimentos. Uma outra situação que nós temos que pensar, até voltando àquela situação da mãe, que a dor em si, ela pode ser muito semelhante. Mas o sofrimento que ela causa é uma escolha nossa. Uma escolha nossa. Alguém pode me ofender e eu ficar ofendido. Triste com isso, ou irritado com isso. Ou posso simplesmente perdoar o ofensor. Quando nós perdoamos alguém que nos ofende, nós descartamos aquele peso e seguimos em frente, aptos à construção da nossa felicidade. Então vamos olhar a providência divina. Quantas oportunidades nós recebemos de sermos felizes? E quantas dessas situações nós descartamos? E depois reclamamos da providência divina. Ah, Deus não me ama. Olha o que aconteceu comigo. Sem analisarmos. Se não acontecesse aquilo com o indivíduo faria muito pior. Iria infringir a lei de Deus de uma maneira absurda. E iria responder por isso depois. Então, muitas vezes, a providência divina nos impede de errar mais. E nós reclamamos por isso. Se nós nos voltarmos à educação normal, dos pais que fornecem essa educação aos filhos, nós vamos ver que educar filhos, às vezes o indivíduo tem que ser um pouco
contundente, para evitar que o filho cometa desatinos. E no momento, o filho às vezes não entende a atitude dos pais. Para ele, é um mal, é um sofrimento. Mas os pais, bons educadores, o estão educando. Esta mesma situação serve para nós outros. A lei de Deus é educativa, ela não é punitiva. Deus não é um senhor que fica lá olhando, tá, mas hoje eu vou punir o Jorge Luiz. Não gostei dele. Não. A lei de Deus é educativa. Quando nós estamos nos afastando do caminho do amor, ela vem e nos chama a atenção. Nós continuamos a caminhada sem ouvir esse chamamento. Então vai ocorrer o quê? A dor. Para que o indivíduo perceba que está no caminho equivocado. Então a dor que está dentro da providência divina, ela é o último recurso que Deus lança a mão para que a gente volte a trilhar a estrada evolutiva. Hoje, que está um dia quase de verão, então é bom, quando a gente for deitar, analisar quanta coisa a gente fez de errado na nossa vida. Parar e pensar, só com o nosso travesseiro, não precisamos contar para ninguém, só para nós mesmos. Ver quantas vezes a providência divina nos deu a mão para que a gente nos erguesse de novo. E daí nós vamos ver que o sofrimento que nós passamos, nós damos causa. Nós damos causa. Porque nós estamos num planeta ainda de expiação e provas. Expiação, nós erramos, então temos que ser educados para não errarmos mais. Mas prova. Prova, o indivíduo está se qualificando a ascender um outro nível. Nenhuma, né, especialmente na situação das provas, da expiação, talvez o indivíduo já deu causa ao sofrimento. Mas mesmo na expiação, Jesus, somos cristãos, seguidores de Jesus, o que ele disse certa feita? A caridade apaga uma multidão de pecados. Simples. Temos na nossa conta 1 trilhão de pecados. Pouca coisa. Então, se o indivíduo se tornar caridoso, ele vai começar a apagar esses pecados. E caridade não é só dar um prato de comida para quem tem fome. Não. Dentro das nossas residências, nós poderemos praticar a caridade. Às vezes, calando a nossa boquinha para não entrar numa discussão vazia, que se percebe que quem está ali está sofrendo uma influenciação hostil. Prática de caridade. Tem várias ações que nós poderemos desenvolver dentro da caridade. A gente vê muito na mídia, Divaldo fez a mansão do caminho. Isso é caridade. Não. Isso é caridade também.
Mas várias ações nossas também são caridades, em nível bem menor. Como eu falei, calando a nossa boquinha diante de uma discussão. E quantas encrencas nós compramos por não calar a nossa boca diante de uma discussão vazia. Aqui no Rio Grande do Sul, coração do Rio Grande, os farrapos que não levam desaforo para casa, de lança em punho, pronto, compra-se uma confusão. Deu um acidente no trânsito. Desce um indivíduo lá bravo, pronto. O outro também está completamente em desequilíbrio, feita a confusão ali. Então, se a gente pensar quantas vezes nós criamos a situação de dor, de sofrimento para nós, tendo uma atitude nada cristã. Bom, basta a gente olhar hoje a humanidade. O que ocorre hoje com a nossa humanidade? Guerra sem fim. Situações que a gente pensava, isso só deveria ter ocorrido lá, talvez na Idade Média. Ocorre hoje. Situações que a gente fica espantado, está ocorrendo hoje. No Brasil. Não é só lá nas guerras, outras longe. Não. A nossa sociedade brasileira, o que ocorre dentro da sociedade brasileira. Então, são escândalos que a gente olha. Com a capacidade que nós temos, nós poderemos aprender a não fazer escândalo igual ou semelhante. E daí, com certeza, vamos evitar situações dolorosas. Não vamos esquecer que para crescer na estrada evolutiva, nós não precisamos errar. Não. Porque o erro só é computado dentro da lei de Deus com conhecimento de causa. Alguém que desconhece a situação não vai sofrer as consequências desse erro. Então, nós não precisamos errar para aprender. Nós erramos porque nós queremos. Bem, nesse capítulo da Gênesis também está a situação da visão de Deus. Será que nós conseguimos ver Deus? Quando eu era pequeno, tinha não sei que lugar que eu ia, e tinha uma figura lá de Deus. Era um senhor velhinho, barba branca, cabelo branco, e um cajado na mão. Eu disse uma vez, mas esse é Deus? Não, isso é só uma alegoria. Pronto, não era Deus. Então eu não vi Deus, nem quando eu era pequeno. Então como é que nós conseguimos ver Deus? Não vamos esquecer que Deus usa de meios para estar em nós. Porque alguém deve ter se perguntado, mas como é que Deus sabe o meu pensamento? Eu estou ali escondidinho, pumba, e Deus sabe do meu pensamento mais escondidinho. Que poder é esse? Como é que Deus sabe disso? Bem, eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo. Por quê? Por quê? Já se perguntaram? Porque tem ar na sala. Se não tivesse ar na sala, eu ia ficar falando aqui, nem o Marcelo ia me ouvir.
Então, se o ar consegue transmitir o som, pode transformar e pegar ondas e transformar isso em som em algum momento, existe no universo, criado por Deus, o fluido cósmico universal. Esse fluido está em tudo que é lugar do universo. Olha lá, um fluido. Está aqui, na nossa orelha, no nosso pé, em todo lugar aqui, na sala. Então, quando a gente faz uma oração a Deus, a gente não precisa gritar, nem levantar, assim, ó Deus, você está aí. Não. Ele escuta o nosso pensamento através do fluido cósmico universal. Por isso, Deus sabe tudo de nós. Sabe lá da minhoquinha que eu falei antes. Sabe tudo de todos os seres do universo. Ele está em contato íntimo com esses seres. Por isso, não tem como a gente buscar enganar Deus. Ah, não, mas eu sou tão esperto que eu vou fazer esse erro aqui. Não, não tem como. Situação de como ver Deus. Olha o que os espíritos responderam. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, isso é Jesus falando, porque verão a Deus. Olha o que ele falou. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Jesus falou isso. Então, se a gente não vê Deus, a gente não tem o coração puro. Ponto. É isso mesmo. Vamos ver agora um detalhezinho dessa pureza. A pureza de coração mencionada aqui não se refere apenas à ausência de más intenções. Olha só. Não se refere apenas à ausência de más intenções. Será que a gente já escapa desse crivo? Não temos nenhuma má intenção no nosso coração. Está dizendo que isso não basta. Mas há um coração totalmente dedicado a Deus, livre de desejos egoístas e voltado para a vontade divina. É um coração que busca a Deus com sinceridade e se alegra em servi-lo. Portanto, a promessa de ver a Deus é uma recompensa para aqueles que buscam a santidade de coração e se esforçam para viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Será que pegou alguma coisa para nós? Ele está dizendo que essa situação de ver Deus é para o futuro. Quando nós tivermos um coração desse nível, totalmente integrado à lei de Deus. Qual o único ser que esteve aqui nesse planeta que teve essa condição? Jesus. O que ele falava? Eu e o Pai somos uno. Então, isso é uma condição para vermos Deus para o futuro. Isso não quer dizer que nós não venhamos a sentir a sua providência desde já, ou desde há muito tempo atrás, nas nossas existências. Vamos nos lembrar que Deus é infinito no amor, na justiça, na tolerância. Quantas vezes ele nos dá oportunidade? Às vezes a gente vai ensinar alguém a fazer uma situação qualquer lá, desenvolver um trabalho, e lá pela terceira vez o indivíduo já está sem paciência. Diz, mas eu já te ensinei isso tantas vezes. Imaginemos a providência divina. Há quantas encarnações está nos dando situação para a gente melhorar?
Melhorar como? Aprendendo a amar. Qual a finalidade da encarnação? Aprender a amar. Já perceberam isso? Todas as nossas encarnações têm essa finalidade. Desde lá das cavernas. Claro que o indivíduo tem que desenvolver a sua condição intelectual, mas isso não o exime, não o impede também de desenvolver a sua condição moral. Ou seja, amar o outro. Agora, não vamos exigir que o homem das cavernas amasse o outro, o seu próximo, tanto quanto nós. Certo? Um tempinho aí vai, né? Saímos das cavernas, evoluímos um bocado intelectualmente. Então, em tese, deveríamos termos evoluído moralmente, capaz de amar o próximo. Que Jesus sugeriu para nós? 2 mandamentos da lei, para a gente não esquecer. Porque se desse vários, mas eu esqueci. Não, ele só deu 2. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Qual o esforço que nós estamos fazendo para alcançar esses mandamentos? Quem é o próximo para nós? É alguém que a gente olha e quer tirar uma vantagem? Ou alguém que a gente olha e respeita? E busca amar? Se nós conseguirmos responder essas questões, possivelmente a situação de sofrimento que chega até nós vai começar a diminuir. Porque daí nós estaremos educados dentro da lei de Deus. Estamos buscando amar o outro, que é a finalidade maior das encarnações, de todas as nossas encarnações. Enquanto nós resistirmos a essa situação, nós não veremos a Deus e vamos ter o sofrimento conosco. Então é uma escolha, livre-arbítrio. Nós afastarmos de nós o sofrimento ou não. É a nossa conduta que vai fazer isso. Eu me permito ler, para o encerramento, uma página do livro A Vida Escreve, primeira parte, médium Valdo Vieira, o espírito Hilário Silva. Deus e nós. Sebastião Lobo, estimado motorista, depois de afeiçoar-se ao Evangelho, fizera-se mais consagrado à oração. Clarividente, encontrava grande consolo na palavra de Eusébio, o instrutor espiritual que lhe dedicava incessante carinho. Entretanto, apesar de todos os votos que fazia, estava sempre a braços com dificuldades morais de vulto. Tomando o automóvel pela manhã, certa feita afirmou: Deus está comigo, Deus está do meu lado, Deus me ajudará, Deus me dará suas mãos. Mas justamente nesse dia, Sebastião rixou com alguns colegas, perdeu a calma, abusou da velocidade, foi multado, desentendendo-se fortemente com o posto fiscal. À noite, no instante das orações, sentia-se envergonhado. Como de outras vezes, Eusébio surgiu-lhe aos olhos e argumentou, convincente. O pupilo errara com agravantes, conhecia as próprias obrigações, cabia-lhe controlar-se, asserenar-se, pois que espírita algum pode, em boa consciência, ignorar o dever da humildade. Sebastião, contudo, insatisfeito consigo mesmo, disse em voz alta: meu amigo, meu irmão, como proceder? Saí de casa orando,
buscando vigiar. E muitas vezes repetir hoje: Deus está do meu lado, Deus me ajudará, Deus me dará suas mãos. Sim, sim, concordou Eusébio. Tudo está certo, mas não se esqueça de que nós também precisamos estar com Deus e entregar as mãos a Deus. Está bem? Sebastião gaguejou e acabou conformando-se. Está bem, disse Eusébio. Amanhã vamos começar tudo de novo. Muito obrigado. Seu Jorge, como o senhor sabe, nós não temos a sala de passe ainda, então convidamos o senhor para que faça a prece e o passe coletivo. Então, convidamos a todos para que possamos conversar com Deus, que está dentro de nós, entre nós. Vamos assumir uma postura confortável, iniciarmos a oração. Amado Mestre Jesus, possamos nós, buscando o convívio fraternal dos teus ensinamentos, criarmos condições propícias nos nossos corações para que possamos, com afinco, disciplina, diligência, captarmos o resumo que fizeste da lei. Possamos, portanto, como filhos agradecidos ao Pai, honrá-lo, buscando amar no outro, o nosso próximo, como a nós mesmos. E assim, criarmos as condições indispensáveis para que a felicidade também habite os nossos corações. Que assim seja. Sim.